Sabe quando você está passeando, aí o teu filho chega para você e fala assim: pô, pai, queria bem ganhar um bonequinho e tal, vamos comprar um bonequinho, quero um bonequinho do Vingador, quero os Vingadores e tal, isso e aquilo, e você, pô, caramba, vou comprar um bonequinho. Aí você vê aquela lojinha do Xing Ling, né? Aquela lojinha dos chineses, que todo bairro tem, numa grande cidade. E aí teu filho fica maluco, ele vê um monte de bonecos e vê lá os bonecos dos Vingadores, dentro daquela cartela imensa. Mas só que a cartela dos bonecos dos Vingadores, a capa da cartela já tá lá o boneco do Minecraft com um Creeper. E quando você vai olhar os bonecos, tá lá o Thor, tá lá o Homem-Aranha, tá o Batman e tem o Power Ranger azul dentro da caixinha de boneco ali. Essa é a sensação que eu tive depois de ler o volume desse mangá aqui que eu vou trazer para vocês agora. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteira Tura, o seu canal de escrita criativa, fantasia, board game, RPG e mangás. E hoje, ai meu Deus, eu vim trazer uma crítica aqui sobre esse volumezinho aqui desse mangá que eu adquiri no início da semana passada? Não, final da semana passada, eu acho, sexta-feira, tem uma semana que eu adquiri esse volumezinho aqui da Panini Mangás Reserving. Eu acho que Reserving, é como eu chamo. Volume 1, lançamento aí da Panini, tá? A ideia é um mangá de fantasia sombria e extremamente contraindicado, não sei se vai dar para ver, extremamente contraindicado para menores de 18 anos, tá? E isso é muito sério, já vou deixar logo claro aqui no início do vídeo. Isso aqui não é mangá para criança não, tá? Lembra de Berserk? Tá? É nesse nível aí. Eu vou explicar o porquê. Mas é isso, eu adquiri tem uma semana esse mangá aqui. E do que se trata, né? Do que é a história? Eu estava muito curioso, eu estava muito ansioso, inclusive, para conhecer, para adquirir, porque eu estava vendo, né? Não críticas, mas eu vi falando sobre a pré-venda, e que, pô, era um mangá de fantasia sombria, e que se você gosta de fantasia sombria, pô, é um mangá legal, poxa, uma nova coleção de mangás aí de adultos, né, para você poder colecionar, adquirir e tal. Pô, legal, bacana, pô. Tentei me inteirar um pouquinho da história, não consegui, achei legal também. Entrei de cabeça aqui no volume sem saber praticamente nada, quase nada dele. E do que se trata, né? A gente vai ter um reino chamado Harrenhal, numa era chamada Era Intermédia, no ano de 1033. É claramente um reino de fantasia, uma terra fantasiosa, não é a nossa terra, ou pelo menos eu entendo que não há nenhum indício disso, muito pelo contrário. E há um reino, esse reino de Harrenhal, o reino sob a montanha, ou o reino no pé da montanha, uma coisa assim. E ele já começa, o mangá já começa com bastante ação, tá? Ele já mostra esse protagonista, esse camarada aqui, tá? O rei Servin, ele é um rei desse reino de Harrenhal, e ele é um cara gigante, tá? Ele é um cara aí nos seus quase 2 metros de altura, largo pra caramba, forte, um barbão, cabeludo, e ele já entra na pancada já, o mangá já começa na pancadaria, ele pegando na mão mesmo, literalmente, dando um soco de manopla metálica na cara de um adversário, e tá havendo uma invasão ao reino dele, que tudo indica ter sido uma surpresa, uma traição, né, um movimento aí de um ataque surpresa ao reino de Harrenhal feito por esse império, o império de Iria, provavelmente, e fica claro que esse império é muito beligerante, né, ele é belicoso, mas o rei Servin, ele confiava, ainda não se sabe bem porquê, numa paz aí frágil, né? Ele tinha confiança de que o reino dele não seria invadido pelo Império de Iria, mas acaba que o imperador aí, esse imperador, eu me esqueci o nome dele agora, se vocês me permitem rapidinho, tá bem no início aqui, é o imperador Contrano II. Então, Contrano II, imperador de Iria, ele invade o reino de Servin, né? O reino de Harrenhal, claramente numa guerra de dominação, de expansão territorial, e ele
comandam umas forças que não fica muito claro, mas claramente não são humanos, mas parecem uns orcs, sabe? Uns goblinoides, umas orelhas pontudas, tem mais ou menos a mesma altura do ser humano. Uns são mais magrinhos, outros são grandões, assim, meio balofos. Mas claramente não são humanos, não. Mas são uma coisa meio goblinoide. Se você conhece aqueles goblinoides meio de orelha pontuda, meio orc, né? A gente está falando a mesma língua aqui. Só que eles são bem assim... parecem, né, eles têm um exército bem formado, bem composto, bem armadurado, boas armas, e está escorraçando esse reino de Herrental. E o rei Servin, ele tem uma esposa chamada Hanna, Rainha Hanna, e ela é uma sacerdotisa. Você vai aprendendo ali, durante o iniciozinho da história, que ela vive no templo. Essa sacerdotisa, ela vive num templo porque ela segura uma maldição e, ao mesmo tempo, um legado que ela tem de cuidar para que um dragão amaldiçoado, um dragão maligno mesmo, que vive embaixo da terra e seria uma monstruosidade gigantesca de um passado muito remoto, ele continue adormecido. Parece que ele já causou muito caos no passado e agora ele está adormecido. E essa sacerdotisa, que é a rainha, ela tem um corpo lá de sacerdotisas com ela, tem todo um séquito, mas ela cuida pessoalmente, ela vive dentro do templo, não fica nem junto do rei, não. Ela não pode sair do templo. As orações dela, as atenções dela têm que estar voltadas a manter aquele dragão adormecido. Não fica muito claro se ela é uma personagem muito antiga também. Eu não quero dar muito spoiler, não, tá? Esse vídeo aqui é sem muito spoiler, tá? Ou quase nada mesmo. Mas nesse contexto da invasão, o rei Servin, ele vai fugir. E com a filha, chamada Alcinoi, ou Alcinoi, o rei chama ela de Al. E durante a fuga, tudo dá errado, o reino vai sendo, né, destruído ali pela invasão do Império de Iria, e de repente, a premissa do mangá é essa, então não é spoiler. Durante essa fuga, o rei, junto da filha, a filha, ela tem um poder, você vai descobrir isso ali naquele momento, parece uma coisa meio Deus Ex Machina, mas não é não. Mas é bem conveniente, em dado momento que está tudo dando errado, ela liberta esse poder dela, no qual ela vai, de uma certa forma, facilitar a fuga do pai, ela e mais alguns. E nesse ínterim, o dragão, pelo fato de acontecer uma coisa com a rainha, o dragão desperta. E no despertar do dragão, o que sobrava da capital foi destruído e tudo mais. O dragão é imenso, é um negócio colossal. E isso também pega o Império de Iria, ali, as forças invasoras de surpresa. Enquanto o rei está fugindo, a filha, a Alcinoi, ela liberta o poder dela, mais uma vez, num segundo momento, só que um poder ainda mais forte para fazer com que o dragão ele seja derrotado. E é uma coisa mesmo épica, tá? Monstruosa, só que tem um custo. A princesa, ela, ao custo de perder a memória, esquecer alguém, ela vai conseguir derrotar o dragão. Esse poder vai fazer com que o dragão seja derrotado, incinerado lá, ele cai, coisa que provavelmente só o poder dela conseguiria, porque pelo tamanho titânico dele não haveria força física nesse mundo para derrotar esse dragão. E ela esquece do próprio pai, do rei Servin. Embora os dois estejam fugindo juntos, os dois se tornam ali estranhos. Não ele, porque ele não esquece da filha, mas ela esqueceu do pai. Ela não sabe quem é ele, né? E aí eu não quero mais dar, né, não vou falar mais nada sobre o contexto. Isso aqui é a premissa básica mesmo, tá até aqui atrás, tá bom? Então isso aqui não é spoiler. E o rei Servin vai fugir com a filha. É a primeira pegada aqui desse mangá, após essa invasão do Império de Iria, no reino de Herrental. O rei foge com a princesa que não tem mais memória sobre o pai. Ela tem memória do reino, ela tem memória sobre a mãe, ela tem memória sobre tudo, menos o pai. E aí, vamos lá. Aí, a minha crítica aqui, o porquê que... as minhas opiniões bem sinceras aqui sobre esse mangá, e por que eu fico tão chateado quando essas coisas acontecem. Tem duas formas que você pode me chamar a atenção, eu, Sérgio. Uma é você, pô, Sérgio, quero te mostrar um negócio. E se eu não tiver expectativa, você vai me mostrar aquilo ali, eu vou pegar, pô, que legal, bacana. Se eu gostar, eu vou gostar muito. Se eu não gostar, tudo bem também, porque eu não criei expectativa. O problema é quando eu crio expectativa.
E eu criei uma expectativa gigantesca sobre esse mangá aqui. Eu não sei porquê. Eu acho que é só ouvir o termo fantasia sombria e esse idiota aqui gera uma expectativa gigantesca. Já estou gerando outra aí no outro mangá, mas vai ser tema para um outro vídeo, tá? O mangá nem foi lançado ainda, tá? Vai ser lançado agora em novembro. Não vejo a hora, tô com a expectativa lá no alto. Mas esse vai ser bom pra caramba, tenho certeza. Eu tava com a expectativa lá, ó, lá em cima com relação a esse mangá aqui, Reserving, e não cumpriu muito não, sabe, nesse primeiro volume. Alguns pontos aqui que eu quero deixar claro por causa dessas minhas impressões. Não gostei do personagem principal, eu achei o protagonista... eu falei no início, né, sobre a loja de Xing Ling com o pacote de boneco de Vingadores que vai vir um Power Ranger azul. Eu achei ele uma cópia descarada do Guts de Berserk, não sei porquê. Eu achei ele uma cópia descarada e achei que ele está copiando o Guts, mas ele não tem a profundidade. Ele quer, o volume 1 ele já quer te pagar uma ideia de que ele é um fodão. Mas ele não é fodão. E vou te falar, eu ainda nem gostei dele o suficiente para achar que ele é fodão mesmo, não. Então eu acho que não me pegou muito já no primeiro volume. Tem volumes à frente aí, talvez, poxa, consiga engatar? Legal. Então, já estou dando um spoiler na minha expectativa. Eu vou continuar a comprar. Acho que o primeiro volume, ele não é fraco, ele não é ruim, mas ele tem esses pontos que eu estou tocando agora. O protagonista ele não me pegou nesse primeiro volume, não comprei a ideia dele. Ele é uma máquina de bater, uma máquina de matar. Ele é grande, ele é forte, vigoroso. Tem uma hora que ele tá fugindo e toma uma flechada na parte metálica da proteção da canela do pé dele. Ele anda com uma armadura gigante, ele não se cansa. Porra, ele tá cansado, ele tá apanhando, ele tá vendo o reino sendo invadido, ele luta, ele mata, ele apanha, ele toma flechada, mas você não vê o vigor dele cair. Ah, ele é forte pra caramba. Mas não é assim. Ele toma uma flechada na canela e logo depois ali ele tá andando normal. E olha que ele tá carregando a filha. Aí não me compra muito não, sabe? Além disso, os personagens secundários, eu vi muito de muitas influências dentro desse mangá aqui. Eu vi Elden Ring, eu vi, obviamente, Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, eu vi Berserk. Então, tudo isso está aqui. Mas está aqui de uma forma que você, pô, caramba, que homenagem legal, me lembrou Elden Ring, me lembrou Berserk. Não, tá como uma coisinha que é uma cópia descarada. Então o rei vai fugir do reino, mas ele precisa antes passar numa cripta lá para pegar um objeto, uma arma, e você vê claramente que aquilo ali parece uma side quest para ele ter uma arma para ele poder lutar no futuro. Mas assim, para quê? Não tinha necessidade, sabe? Fica no ar essa questão, você fica levando, pô, tem necessidade dele fazer isso? Isso ficou meio claro para mim. Pode ser, volto a dizer, essas são as minhas impressões, que não funcione, ou que isso não aconteça com você lendo esse mangá, mas aconteceu comigo. E eu acho que quando você pega um mangá que você tem uma expectativa e tem uma proposta de, pô, me prender, não me prendeu. Eu vou dar uma chance pro segundo, terceiro volume? Vou. Eu acho que tem potencial, pode ser que não tenha me pego por esses motivos que eu passei, mas eu ainda vou dar chance. Uma outra situação que ficou muito evidente para mim e me incomodou um pouquinho com relação às cenas, né, a mostra muito exagerada de Sierra Echo, Shirai, Oscar. Né, cenas de Sierra Echo, Shirai, Oscar. Pega aí das palavrinhas que eu falei a primeira letra, tá bom? Sierra Echo, Shirai, X-Ray, Oscar. Essas cenas explícitas são muito, mas muito evidentes, muito explícitas mesmo, e eu achei gratuitas. Eu achei que elas estão aqui para justamente chocar. Elas não têm muito de um contexto. Você está ali o enredo está se desenvolvendo, a história está se desenvolvendo, de repente, bum, corta ali, opa, peraí, caraca. Aí, rapidinho, uma, duas folhas ali, aí volta, aí de repente, opa. Mas não agrega muito não. Não agrega muito não, vocês vão entender. Pegando para ler, vocês vão entender.
Minha opinião, tá bom? Achei evidente, explícito demais, não tinha necessidade, achei gratuito. Eu acho que quando dentro de um contexto, eu volto a me referir a Berserk. Havia muitas cenas de Sierra Echo, Shirai Oscar em Berserk. Tem, beleza? O culto lá, se eu não me engano, lá por volta do volume 30, tem um culto lá na floresta que, pelo amor de Deus, são 2, 3 volumes ali de sadomaso... Não posso falar, né? Tá bom, mas tudo muito explícito e uma coisa muito doentia, violenta, envolvendo animal, envolvendo, né, demônios e tudo. Mas tem um contexto, compreendem? Para quem conhece Berserk sabe do que eu estou falando. Tem um porquê. Aquilo ali não está ali solto, não está ali para agredir, ó, toma aqui um pouco dessa cena explícita aí. Não, tem um porquê daquilo estar ali, funciona dentro da história. E eu achei um pouco solto aqui dentro, tá bom? Ah, pô, não quero ser hipócrita, tá legal, bacana, bem desenhado, muito legal. Artisticamente, muito bom. Mas achei solto e achei gratuito demais, tá bom? A minha opinião, achei que não tinha necessidade também. Até porque, e isso é coisa de japonês, né? O rei tá fugindo com a princesa e eles vão para um local lá, que eu não quero dar spoiler, e eles entram numa cidade, e a cidade é do oba-oba, do carnaval, tá bom? E tá tudo ali na rua acontecendo, e o rei Servin, ele não tá nem aí pra filha não, a filha tá andando do lado dele de mãozinha dada, e ela tá olhando aquilo ali, e dá pra ver que ela fica, que isso, e ele não tá nem aí, tá lá, e ele continua na missão dele, mondrongão, e ele tá indo ali porque ele tem um objetivo a fazer dentro da cidade, mas tá vendo a filha olhar, e incomodou, sabe, eu acho que não seria uma atitude de um rei, pai de uma princesa ali, vendo aquela coisa toda acontecendo. Se vocês pegarem para ler, vocês vão saber do que eu estou falando. Achei meio descabido, mas é japonês, né? Japão, né? Então a gente tem que dar um leve crédito aí, um desconto, porque a gente sabe como é que é a cabeça dos nossos amiguinhos orientais, né? Mas é muito legal. O mangá, ele é bom, ele é muito bem desenhado, o enredo dele é bacana, é bem montadinho, funciona. Com esses detalhes que eu falei, eu não gostei muito da construção do protagonista, não gostei muito das cenas explícitas, soltas e gratuitas, mas eu acho que há potencial para que no segundo, terceiro volume engate. Se eu fosse colocar em resumo, é isso. Eu pensei que isso aqui já ia engatar logo de cara, talvez por uma expectativa muito alta que eu tinha antes de comprar. Então, quando eu adquiri, eu devorei isso aqui em um dia, assim, em poucas horas, devorei. E eu sou muito detalhista, gosto de ficar acompanhando o desenho enquanto eu leio e tal, então sou um pouquinho demorado, mas em poucas horas ali eu detonei esse mangá. Ele é bem rapidinho mesmo, mas ficou um gostinho estranho. Eu falei, poxa, não cumpriu a expectativa que eu tinha, tá? Espero que pro segundo, terceiro, próximos volumes, esse gostinho ruim aqui que ficou na minha boca, ele saia. Vou dar uma chance, tá? E, de repente, aí no segundo, terceiro volume, eu pegando e lendo, eu faço um outro vídeo aqui para deixar claro as minhas impressões, se elas mudaram ou se elas permanecem, tá? Mas se eu fosse falar para vocês hoje, se vocês gostam de um bom traço, um bom quadrinho, bem desenhado, uma coisa que pode vir a dar certo você tendo a coleção, eu acho que você pode comprar. Mas se você está esperando algo de cara que você vai ficar apaixonado, eu não indico, tá bom? Não indico, reservem para que você tenha assim, porra, pega esse primeiro volume que ele é fenomenal, sensacional. Não, não é, tá bom? Não é. Fantasia sombria, é pesado, é adulto, mas a minha expectativa está lá no alto, gosto muito de fantasia sombria, mas não me agradou muito não. Vou dar chance, mas o primeiro volume não me pegou. E é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sincera sobre esse mangá que saiu aqui pela Panini. Tem o quê? Tem um mês já? Eu creio que não, acho que menos que isso. Peguei uma semana, é a minha opinião sincera sobre esse mangá. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, pô, custa nada, vai lá, pô, dá um joinha aí, dá uma força aqui pro canal, aumenta a nossa capilaridade, aumenta a nossa relevância, faz com que a plataforma espalhe aí para mais pessoas que gostam do nosso conteúdo, o nosso canal também, tá bom? Se você gostou do vídeo também, ou se não gostou, quer fazer um comentário, e aí, você já conhecia Reserving? Concorda comigo? Não concorda? Não tem problema nenhum. Coloque seu comentário aqui, eu adoro bater papo com vocês. E ó, marca registrada do canal. Qual é a marca registrada do canal? Fala aí. Isso, eu nunca deixo comentário sem resposta. Você colocou um comentário, eu estou respondendo logo logo. Assim que eu puder, eu já estou respondendo.
Adoro manter contato com vocês. E se você não é inscrito, gostou do canal, gostou do vídeo? Se inscreve aí, pô, é gratuito, caramba. Dá uma força pra gente, faz com que o nosso canal cresça cada vez mais também. É muito importante a presença de cada um de vocês inscritos aqui no canal Fronteira Tour, tá joia? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.